Se você tivesse que escolher um país existente neste planeta hoje, qual teria mais em comum com o Império Romano ou a República Romana? Qual país você escolheria? Qual país seria o sucessor espiritual do Império Romano? Poderíamos até mesmo encontrar objetivamente um país que cumprisse os critérios para ser considerado um verdadeiro sucessor dos romanos? Bem, isso será interessante. Então, vamos tentar descobrir quem é o sucessor espiritual do Império Romano. Se quisermos encontrar o país na Terra que tem mais características do Império Romano ou República, é claro que primeiro devemos estar cientes de quais são essas características. Quais seriam os atributos mais importantes que identificaríamos como tipicamente romanos? Bem, vamos olhar para uma lista de coisas que consideraríamos romanas. E depois vamos pensar se podemos encontrar um país que marque a maioria das caixas nesta lista. 1. Os romanos eram tolerantes religiosamente. A República e, posteriormente, o Império Romano. Pelo menos até 382, olhando para você, Teodósio era surpreendentemente tolerante religiosamente até o cristianismo ascender ao poder e tornou-se intolerante religiosamente. Fanáticos cristãos se tornaram cada vez mais frequentemente imperadores, que então proibiram outras religiões. O Império Romano era de fato um caldeirão de muitas religiões e sistemas de crenças diferentes. Havia de fato tantos cultos e outras formas de adoração que listar todos eles levaria muito tempo. Então, mesmo que a forma oficial de adoração patrocinada pelos imperadores fosse o culto imperial, no qual os próprios imperadores seriam divinizados após suas mortes, transformando-se em seres semelhantes a deuses ou do tradicional panteão greco-romano de deuses. Havia até mesmo um grande templo em Roma dedicado à deusa egípcia Ísis e ao deus greco-egípcio Serapis, que realmente era um templo bastante grande. Este culto já foi introduzido em Roma no segundo século a.C. Mais tarde, houve muitos cultos orientais, então o culto de Sol, ou Sol Invictus, o culto de Mitras e tantos outros. 2. Os romanos adoravam a arquitetura grandiosa. Se olharmos para Roma e algumas outras cidades romanas, uma coisa que vemos imediatamente é o quão absolutamente grandiosas eram suas cidades. Roma, em seu auge, era um espetáculo incomparável a qualquer outro na Terra. Uma cidade com centenas de magníficos templos, com aquedutos se elevando a dezenas de metros acima do solo. Uma cidade com muitas fontes, com gigantescas arenas, com pistas de corrida incrivelmente grandes. Deve ter sido uma visão impressionante de se contemplar. Então, a analogia moderna ao Estado romano deve ter cidades impressionantes com arquitetura grandiosa. 3. Os romanos assimilaram outros povos. Apesar dos problemas posteriores que os romanos tiveram com, digamos, imigração em massa que saiu um pouco do controle e levou à queda do Império Romano Ocidental, apesar disso, por muito tempo os romanos acolheram novas pessoas em sua crescente república e depois império. Pessoas que se juntaram voluntariamente aos romanos, e havia muitas que fizeram isso livremente, seriam assimiladas e mais tarde se tornariam romanas elas mesmas. Mas até mesmo aqueles que se recusavam seriam feitos romanos, se necessário, à força. Os nativos gauleses, por exemplo, mesmo algumas gerações depois que a Gália foi conquistada por Júlio César, foram tão completamente romanizados que se viam como romanos. O mesmo se aplica, por exemplo, aos nativos da Hispânia ou outras partes do Império, pois o Império Romano era um caldeirão multicultural. Se alguém dissesse "eu sou romano" nos primeiros dias da República, isso significaria que ele ou ela seria de Roma ou das proximidades de Roma. Mais tarde, eles seriam da Itália. E então, após 211 d.C., todas as pessoas que não eram escravas em todo o Império Romano poderiam se chamar justamente de romanos, independentemente da etnia, cor da pele ou ascendência. 5. Os romanos tinham um exército poderoso e caro. Acredita-se que o exército romano em seu auge tinha cerca de 500.000 de homens e custava uma quantidade insana de receita tributária.
Alguns até pensam que a manutenção do exército romano custava cerca de metade da receita tributária de todo o Império Romano. Isso então levaria a muitos problemas, sobre os quais eu falei neste vídeo aqui. Portanto, o sucessor espiritual do Império Romano precisaria ter um exército poderoso e caro, e o orçamento de defesa precisaria ser extraordinariamente alto. 6. Os romanos estavam quase sempre envolvidos em guerras em algum lugar. Havia um templo no Fórum de Romanum em Roma, chamado Templo de Janus. Era fechado em tempos de paz, mas aberto em tempos de guerra. Escusado será dizer, estava aberto na maior parte do tempo. Os romanos lutaram guerras em todas as frentes contra uma multidão de diferentes inimigos em suas fronteiras, e assim, o sucessor moderno de Roma também precisaria estar sempre envolvido em guerras em algum lugar. 7. Os romanos eram propensos a guerras civis. A queda dos romanos foi a sua propensão para guerras civis. Eles estavam quase sempre envolvidos nelas, o que permitiu aos invasores germânicos aproveitar o caos e a instabilidade, e esta é, em última análise, a grande razão pela qual o Império Romano Ocidental caiu. Então, o sucessor espiritual do Império Romano precisaria ter experimentado pelo menos uma guerra civil para se qualificar. 8. Os romanos do período tardio eram muito polarizados. Depois que o Império Romano se cristianizou e essa religião foi institucionalizada, basicamente forçando todos os outros a se juntarem, sob pena de enfrentarem sérias consequências negativas na vida cotidiana, o Império Romano se tornou extremamente polarizado. Por um lado, havia os cristãos, mas por outro lado, mesmo por volta do ano 400 d.C., ainda havia cerca de 50% da população do Império Romano Ocidental seguidores das antigas religiões. Isso, é claro, levou a uma polarização extrema, que, como você pode imaginar, não era tão ideal para o Império Romano. 9. Os romanos eram tecnologicamente muito avançados, mais avançados do que a maioria dos outros impérios ou reinos naquela época, talvez com exceção dos impérios persa ou chinês. Portanto, o sucessor espiritual de Roma também precisaria ser tecnologicamente muito avançado. 10. Os romanos tinham a cultura mais poderosa. Todos queriam ser romanos. Uma das razões pelas quais os invasores germânicos queriam viver dentro do Império Romano era que eles realmente admiravam os romanos e sua cultura. Eles se maravilhavam, em descrença, com suas impressionantes cidades, com suas belas estátuas e edifícios, e queriam viver como eles, se necessário, à força. Então os romanos projetavam a cultura mais forte, fazendo com que outros quisessem se tornar romanos eles mesmos. Esta é uma qualidade que o sucessor espiritual precisaria ter. 11. Os romanos adoravam entretenimento muitas vezes brutal. Não havia programas de TV brutais no Império Romano, mas se eles existissem, tenho certeza de que os romanos os teriam adorado. Em vez disso, os romanos inventaram jogos brutais como lutas de gladiadores ou corridas de bigas, onde, em ambos os casos, muitas vezes as pessoas morreriam, especialmente durante as lutas de gladiadores. Portanto, o sucessor espiritual dos romanos precisaria amar lutas e entretenimento brutal em geral. 12. Os romanos tinham problemas com suas fronteiras e com a imigração em massa ilegal. A fronteira romana era muito longa, então as incursões eram, após os 160 depois de Cristo, já um grande problema, mas realmente saiu do controle em meados dos 200 depois de Cristo e então ainda mais nos anos 370 e 400 depois de Cristo. Em 376 d.C., os godos atravessaram o rio Danúbio em busca de refúgio no Império Romano do Oriente e não havia muro para impedi-los. No Império Romano do Ocidente, mais tarde, após 406 d.C., apesar de muros e sistemas de fortificação, enormes massas de tribos germânicas ainda conseguiram cruzar ilegalmente para o Império Romano, como você deve ter adivinhado, e então causaram estragos no Império Romano, o que mais tarde levaria à queda do Império Romano do Ocidente. Portanto, o sucessor espiritual de Roma também precisaria ter problemas com suas fronteiras
e com a imigração em massa ilegal. 13. Os romanos tinham problemas com inflação. Os romanos realmente tinham problemas com inflação porque eles desvalorizavam seu dinheiro, em partes porque, como mencionei antes, seu exército era extremamente caro. Então, os imperadores tiveram que começar a desvalorizar sua moeda, reduzindo assim o conteúdo de ouro e prata e, consequentemente, criando inflação para poder manter o exército caro. Basicamente, os romanos tentaram imprimir dinheiro para sair de seus déficits. Isso, é claro, criou enormes problemas mais tarde. Então, o sucessor espiritual dos romanos também precisaria ter problemas com a inflação. 14. Os romanos tinham uma democracia até que não tinham mais. A queda da República Romana é um capítulo fascinante da história romana. Durou cerca de 500 anos até que, no primeiro século a.C., caiu e deu lugar ao Império Romano. Então, o sucessor espiritual de Roma deveria idealmente ser uma democracia em estágio avançado, ou vamos dizer, parecer uma democracia em estágio avançado. Então, esses são os 14 pontos que vieram à minha mente ao pensar nas características importantes dos romanos da República e do Império Romano. Agora, podemos pensar em um país que marcaria a maioria dos itens dessa lista? Eu sei que é muito difícil. De fato, vamos pensar sobre isso. Os Estados Unidos da América são religiosamente tolerantes. Em termos gerais, pelo menos claro, você provavelmente encontrará alguns lugares que são mais tolerantes do que outros. Em geral, os Estados Unidos da América são bastante tolerantes religiosamente. Ou vamos dizer que os Estados Unidos da América não forçarão ninguém a abandonar sua fé, pelo menos não que eu saiba. Eles também têm cidades com arquitetura grandiosa. Washington, D.C., por exemplo, poderíamos até dizer, foi construída com a arquitetura clássica em mente. Há até mesmo o Capitol Hill, nomeado após o Monte Capitolino em Roma. Os edifícios exercem poder e as formas arquitetônicas clássicas agora fazem os Estados Unidos da América gostam de assimilar outras nações, se necessário à força, felizmente não mais, mas costumavam fazer isso. Os nativos americanos certamente podem atestar isso, assim como os mexicanos que perderam enormes territórios para os Estados Unidos da América após a Guerra México. Estados Unidos da América de 1846 a 1848. Agora, eles são multiculturais? Não precisamos pensar muito sobre isso. É um sim absoluto. Você encontrará tantas nações diferentes e diferentes povos vivendo nos Estados Unidos da América e se chamando de americanos. Muito semelhante a como era no Império Romano. O próximo é admitidamente hilário, porque, claro, os Estados Unidos da América têm um exército extremamente poderoso e extremamente caro. É o exército mais poderoso da Terra e o mais caro para manter. Os romanos estariam orgulhosos. Atualmente, os Estados Unidos da América estão frequentemente envolvidos em guerras em algum lugar. Eu sei, essa é uma pergunta muito difícil, uma pergunta realmente complicada. Infelizmente, como os romanos, os Estados Unidos da América se encontram envolvidos em muitas guerras com muita frequência agora, mesmo que os Estados Unidos da América, felizmente, não tenham mais uma propensão para guerras civis, eles tiveram uma guerra civil e foi brutal. Mais americanos foram mortos nessa única guerra civil de 1861 a 1865 do que em todas as outras guerras combinadas. Insano. Agora, o mesmo que no final do Império Romano, os americanos estão infelizmente muito polarizados hoje em dia. Em vez de cristãos versus pagãos, agora temos esquerda versus direita, ou democratas versus republicanos, como você quiser chamar. Claro que os americanos também são muito avançados tecnologicamente agora. Eles são os mais avançados? Bem, esse é um tópico diferente porque a China conseguiu se tornar muito avançada também. Em algumas métricas, até superando os Estados Unidos da América. No entanto, levando tudo em conta, os Estados Unidos da América provavelmente ainda estão à frente da China. As empresas e produtos mais inovadores ainda vêm dos Estados Unidos da América. Mas os Estados Unidos da América também projetam a cultura mais poderosa. Há uma razão pela qual tantas pessoas querem ir para a América e se tornarem americanas.
assim como tantas nações queriam se juntar aos romanos e se tornarem romanas. Os Estados Unidos da América também têm uma indústria de entretenimento incrivelmente grande, e os filmes americanos e outros entretenimentos ainda são exportados para todo o mundo. Assim, eles projetam o impacto cultural mais poderoso de todas as nações da Terra. Agora, os americanos amam entretenimento brutal. Felizmente, não existem mais arenas de gladiadores, mas certamente existem coisas como o UFC, que para mim parece muito semelhante aos gladiadores. Eles também apreciam corridas. Eles realmente gostam de programas de TV com violência desnecessária, o que também é um claro sinal. Agora, os Estados Unidos da América têm problemas com a fronteira e a imigração em massa ilegal. Muitas pessoas se aglomeram nos Estados Unidos da América através da fronteira mexicana, e isso nos lembra um pouco dos godos cruzando o Danúbio em 376 d.C. Felizmente, acho que não haverá uma batalha do tipo Adrianópolis como consequência, mas certamente causa e causará alguns problemas sociais, especialmente porque essas pessoas entram em números extremamente altos e estão entrando ilegalmente. Então, como os romanos, os Estados Unidos da América têm problemas para impedir que estrangeiros entrem em seu território em grandes massas. Como nos tempos romanos, os não-romanos queriam se tornar romanos. Eles admiravam Roma e a forte civilização e cultura americana. Também faz com que muitos não-americanos queiram se tornar americanos, e os Estados Unidos da América têm problemas com inflação e gostam de resolver seus déficits imprimindo dinheiro para sair dos problemas. Acho que Jerome Powell tem uma ou duas palavras a dizer sobre isso, não é? Afinal, o Fed imprimiu quantidades hilariamente grandes de dinheiro no início de 2020 e, como consequência, esse aumento acentuado na oferta de dinheiro M2 levou a uma enorme inflação. Os antigos romanos estariam orgulhosos. E por último, mas não menos importante, acho que muitos observariam que os Estados Unidos da América se sentem em alguns aspectos certos como uma democracia em estágio avançado. Então, para mim pelo menos, e acho que alguns concordariam, se fôssemos escolher um país que marcaria a maioria das caixas na lista de romanidade, provavelmente seria os Estados Unidos da América. Claro, talvez pudéssemos encontrar outros exemplos que também marcariam algumas caixas, mas marcar tantas assim? O que você acha? Você acha que os Estados Unidos da América são o sucessor espiritual do Império Romano? Ou estou falando total absurdo aqui? E se não, qual país você escolheria? Se você gostou deste vídeo, por favor considere apoiar este canal via Patreon ou via associação ao YouTube, porque é o seu apoio, queridos amigos, que torna este canal possível. Muito obrigado antecipadamente. Agradeço a todos que estão apoiando Maiorianos de qualquer maneira. Vocês são absolutamente incríveis. E se você quer aprender mais sobre o exército romano e os problemas que ele causou por ser tão caro, você pode assistir a este vídeo no canto superior direito. Mas se você quer saber se eu acho que os Estados Unidos da América vão cair como o Império Romano, você pode assistir ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da História Romana, Gratias Tibiago e Benevalete.